O que você entende por secularismo, muitos irmãos vão ficar assim, não vão saber, não fazem ideia, não conseguirão responder. Outros até vão responder de forma superficial, outros entram um pouco mais fundo nesse aspecto. E o certo é que a secularização, no decorrer dos séculos, tem um propósito único, só um: apagar a imagem de Deus, distorcer os princípios divinos. O diabo, há muitos milênios atrás, séculos atrás, lutava com a estratégia de tirar fisicamente o povo de Deus na terra. Para isso, usou imperadores, perseguições religiosas, matou muitos crentes, queimou nas fogueiras, crucificou. A marca de sangue, da perseguição contra o cristianismo e os princípios da Bíblia está estampado em toda a história, quando nós lemos aí, quando nós estudamos. Mas de uns 100 anos para cá, a luta do diabo mudou a estratégia, mudou de forma. O diabo não tem mais desejo de matar crente, de levar crente para a fogueira, porque ele viu que quanto mais ele matava crente, mais a igreja crescia, mais o povo de Deus se multiplicava, mais a palavra de Deus encontrava guarida nos corações. E ele sabe que a única forma de vencer os crentes é convencê-los a pensar diferente, é atraí-los para viver as filosofias do secularismo. E eu não achei na Bíblia uma passagem mais contundente para que eu possa trazer como modelo das estratégias do inimigo com relação ao secularismo que nós estamos vivendo hoje, do que essa passagem de Daniel. Nabucodonosor veio crescendo, escondido nas páginas da história de Israel. Você vai lendo a história de Israel e você não consegue ver o crescimento de Babilônia, dos caldeus. Esse grande império se formando calado. Ele já aparece, lá na frente, depois que o reino do norte já havia sido levado cativo, depois que Israel tinha sido destruído pelo rei da Síria, aparece no cenário da história esse nome, Nabucodonosor, e a grande Babilônia, que tomou forma, que ganhou o mundo e que constituiu, levantou o primeiro grande império mundial da história do mundo. E a estratégia desse povo na antiguidade era interessante. Já tinha levado muitos povos, subjugado a própria Síria, já tinha tomado os gregos e muitos outros povos poderosos e fortes daquela época. Nabucodonosor agora marcha contra Jerusalém e sitia Jerusalém, cerca Jerusalém. E a finalidade deles era tomar os povos ali. Você vê que Nabucodonosor, ele conquista Jerusalém nos dias de Joaquim. E ele toma o domínio de Jerusalém. Mas ele não mora em Jerusalém, não traz ninguém para Jerusalém. Ele simplesmente queima Jerusalém a fogo, derruba o templo, quebra as colunas, pega os utensílios sagrados, leva para a Babilônia, coloca nos seus tesouros particulares, que eram todos de ouro. Havia muito ouro no templo de Jerusalém nos dias de Nabucodonosor.
É nesse período que some também a Arca da Aliança. E Nabucodonosor faz 2 levas de cativeiros de judeus para a Babilônia. Na primeira leva, ele leva Daniel, ele leva Ananias, leva Sadraque, aliás, Ananias, Misael e Azarias, que depois têm os seus nomes mudados. Ele leva para Babilônia. E nós lemos o texto aqui, os irmãos compreenderam que o propósito de Nabucodonosor não era acabar com os judeus, destruir os judeus. Negativo. Ali o desejo de Nabucodonosor era transformar a ideologia deles. E nós vamos falar sobre essa questão aqui nessa noite, sobre o cristão versus secularismo. E o secularismo, ele tem sido um dos maiores desafios da igreja nos dias em que nós estamos vivendo. Ele tem vindo com seus engodos malignos, com uma proposta de crescimento rápido, de modernização. O secularismo, ele tem encontrado espaço no coração de muita gente boa, que visando apenas os fins e ignorando os meios, o secularismo, ele tem trazido uma mesclagem, e essa mesclagem tem culminado em apostasia e frieza espiritual. E é evidente, eu posso dizer para os irmãos aqui, e vocês concordam comigo, que nós estamos vivenciando uma frieza espiritual como a gente nunca tinha visto na história da igreja do tempo moderno. Nunca tínhamos visto, no tempo moderno não, visto na idade das trevas. Nesse tempo a gente não tinha visto ainda. É uma era de pessoas sábias, é uma era de conhecimento bíblico, é uma era de N's cursos de teologia, curso para todos os tipos, para todos os jeitos, para todos os meios e idades. Nós temos visto, e nunca temos visto uma geração tão desprovida da graça, do poder e da unção de Deus, como nós temos visto nos dias em que estamos vivendo. Sim ou não? Temos visto uma igreja que aparece no cenário social, mas ela não aparece no cenário espiritual. Ela tem força política, mas ela não tem força espiritual. Ela tem argumentos para reivindicar direitos e leis, mas ela não tem argumento para convencer um pecador a se arrepender dos seus pecados. Olha a quantidade de tempo que a gente passa sem ver uma alma se converter de verdade. Eu estou falando a verdade? Sim ou não? Por que tudo isso, pastor? Influência secularista. Com uma influência completamente maligna, o secularismo tem chegado sorrateiramente com uma roupagem completamente religiosa, o que dificulta a sua identificação. Embora o secularismo não tenha sido uma preocupação de todos, no entanto, alguns líderes têm voltado a sua atenção para essa armadilha maligna, cujo propósito é afastar a igreja do verdadeiro propósito pela qual Deus a instituiu. Afinal, o diabo sabe que contaminando a igreja, ele consegue afastá-la da presença de Deus. Pois bem, Nabucodonosor invade Jerusalém, queima o templo, queima as casas reais, a casa real, queima a casa dos nobres, derruba os muros, deixa a cidade em cinza, leva os utensílios sagrados e leva cativo os moradores de Jerusalém e muitos que viviam adjacentes daquela cidade. Levam para a Babilônia.
E dentre eles, nós vamos falar desses 4 jovens, que foram escolhidos a dedo. Eles não escolheram apenas 4 jovens que viviam por ali. Aqui a designação dos que deviam ser escolhidos tinha que ser sábios, preparados, que tinham capacidade de viver no palácio ao lado do rei e atender ao rei nas suas necessidades. Era esses jovens. Em outras palavras, jovens que eram crentes preparados. Escolhe, veja os que são mais preparados dentre eles, tragam eles para o palácio. E dentre esses jovens foram levados muitos de Judá, mas dentre eles se destaca esses 4 moços crentes. Calcula que eles já tinham ali os seus 25 a 28 anos de idade. Não se sabe ao certo a idade deles, talvez até um pouco mais de 30, que era quando um jovem judeu alcançava a maioridade, aos 30 anos. E esses meninos escolhidos a dedos foram levados para dentro do palácio. Do verso 1 ao 3, eu vou ler novamente, diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E eles o levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. E o próximo versículo vai detalhar as qualidades desses meninos. Então, qual é a finalidade do secularismo? Primeiro, fazer com que você se torne cativo dele. O que o secularismo quer com a igreja? Fazer com que a igreja se torne cativa do secularismo. Te prender, te amordaçar, te subjugar. O diabo não quer tirar a sua vida. O diabo, ele quer ter domínio sobre a sua vida. O diabo não quer fazer com que você seja queimado numa fogueira. O diabo quer apagar a fogueira espiritual que queima dentro do seu coração e te fazer se tornar cativo das suas filosofias. Para o inimigo não basta te conquistar ou conquistar território. Ele quer nos levar cativo para o seu domínio, assim como Nabucodonosor fez com Daniel e os seus amigos. Infelizmente, hoje isso tem uma realidade, é uma realidade na vida de muita gente, porque sem perceberem que estão vivendo sobre os domínios de Satanás, estão subjugados completamente às suas influências. Pega esses meninos, traz para o palácio, ensina para eles a minha lei, foi o que disse Nabucodonosor. Ensina para ele as nossas filosofias, coloca no coração dele os nossos costumes, e faz com que esses meninos de Jerusalém, de Judá, se adaptem aos sistemas de Babilônia. Interessante que
não era só esses 4 jovens, era muitos que tinham sido levados para essa finalidade. E você não vê nenhum dos demais se oporem àquela proposta de Nabucodonosor. Simplesmente aceitaram. Simplesmente se adaptaram. Aleluia. E não tem coisa pior do que alguém viver cativo do pecado. Não tem coisa pior do que uma mente cativa por Satanás. O inimigo quer nos dominar a qualquer custo. O diabo quer sitiar a nossa liberdade espiritual. O diabo quer destruir o altar que foi erguido em nosso coração, o altar da fidelidade, da adoração, o altar da gratidão. Ele vem sitiando, aos poucos e sorrateiramente. O diabo não chega de uma vez, ele tenta te convencer de forma sutil, um dia após o outro, um dia após o outro. E ele vem com propostas agradáveis. Eu disse que o secularismo chega com uma roupagem religiosa. Ele chega, entra no nosso meio, se assenta e dá glória a Deus entre nós. E a gente até pensa que essas influências é coisa de crente. E ao pouco a gente vai sendo dominado por todas essas influências. Aos poucos a gente vai gostando do conforto do palácio de Nabucodonosor. Aos poucos a gente vai tendo prazer de sentar na mesa de Nabucodonosor e comer dos seus manjares. Aos poucos, irmãos, a gente tem prazer de dormir na cama, no colchão macio da Babilônia. E a gente vai se acostumando tanto com Babilônia, que a gente começa a se esquecer de Jerusalém. Babilônia vai se tornando tão boa, tão agradável, e a gente vai sendo tão bem cuidado por Babilônia, que a gente nem percebe que aos poucos Babilônia toma o nosso coração e a gente expulsa, sem perceber, a presença de Deus da nossa vida. O secularismo está vindo, já veio, foi entrando, entronizando, entrou no nosso lar, através da televisão, que antigamente tinha uma força descomunal no seio das famílias, através das mensagens novelescas, distorcidas, aonde as famílias são reduzidas a nada. O sexo livre é pregado, o mundanismo é incentivado. Foi chegando e encontrou guarida na casa dos crentes. E eu me lembro da igreja quando era desprovida da televisão, e da igreja que hoje tem acesso a isso. Pastor, tem coisa pior, eu estou chegando lá. Eu estou dizendo que o secularismo, ele chega e te leva, e te carrega, e vai te tratando bem, vai massageando o seu ego, vai trabalhando a sua mente, até que de repente você está completamente entregue, cativo às suas ideologias e filosofias.
chama um jovem de hoje, crente da igreja, conversa com ele 40 minutos com relação às coisas espirituais, e você vai entender o que eu estou te dizendo aqui agora. Tudo se tornou normal. Nada mais é errado. Quem faz certo virou cafona. Quem defende santidade é antiquadro. Certo é essa geração nova que está se levantando e que nem conhece Bíblia e nem tem experiência com Deus. Eles conhecem Deus porque ouviram falar. Eu estou cansado de ouvir vídeo de pessoas, pregadores, meninos jovens de 30, 20 e poucos anos, dizendo que os nossos pais não sabiam o que estavam falando quando pregou para a igreja. O que era certo antigamente, hoje é errado. O que era errado antigamente é pregado nos púlpitos como se fosse certo. O que é isso, pastor? Secularismo. Nabucodonosor está conseguindo mudar a cabeça de muita gente dentro do seu palácio, dentro do seu recinto. O primeiro propósito é nos tirar de Jerusalém. O que é tirar de Jerusalém? É te tirar da presença de Deus, da revelação. Ele tira você do culto. Ele tira você da oração. Porque aonde é um lugar mais propício para Deus falar através da revelação, se não é na oração? Ele te tira da oração. Ele te tira do lugar onde Deus vai falar. Ele te tira do lugar onde Deus quer se revelar. Quem está me entendendo aí diz amém. Ele te afasta. Você perde a sua comunhão íntima, se torna um religioso. Se torna um frequentador da igreja. Sem força, sem argumento, para ganhar até mesmo a sua própria família. Aspenaz é o agente direto de Nabucodonosor, incumbido de pegar homens de Deus e mulheres de Deus e impregnar na mente deles as filosofias e costumes da Babilônia. E te levar cativo, aprisionado. Quando Jesus chegou, observa, leia o livro de Mateus e você vai perceber isso aqui de forma bem clara. Quando Jesus chegou em Jerusalém, ele encontrou um povo cativo do judaísmo, cativo da religião, cativo das tradições. Eram ovelhas que não tinham pastores. Mas não tinha lá os fariseus, não tinha lá os sacerdotes, tinha, mas não ensinava, porque havia uma mesclagem secularista naqueles dias. Jesus teve dificuldade de pregar para o povo, porque o povo tinha uma mente confusa. Uma hora acreditava em Jesus, outra hora acreditava nos fariseus, uma hora acreditava em Jesus, outra hora era um povo oscilante, sem firmeza. Jesus entra em Jerusalém, eles jogam roupa, jogam folhas, fazem cânticos e diz: ó, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosanas ao filho de Davi. Eles estão honrando Jesus entrando em Jerusalém na quinta-feira, aliás, na quarta-feira. Na sexta-feira, eles estão no palácio, lá no pretório romano, diante de Pilatos, os mesmos, dizendo: crucifica, crucifica, crucifica. É o povo que não sabe nada. É o povo que vai para o sacrifício, mas não conhece a Deus e não sabe nada de Deus. É o povo que escuta 50 pregadores e acredita na pregação dos 50.
E essa mensagem essa noite é para quê? Para dizer que ainda existe entre nós alguns Daniéis, alguns Ananias, alguns Misaéis, alguns Azarias, que embora muita gente caia dentro dos engodos do secularismo, tem aqueles que se levantam e diz: nós continuaremos honrando o Deus de Jerusalém, nós continuaremos servindo o Deus de Jerusalém. Como eu tenho visto alguns meninos que eu vi crescendo na fé há 15, 10, 15, até 20 anos atrás, e eu olhei para esses meninos, gente, promissores, dedicados, e eu falei: esse aí vai longe, isso aí vai pegar o legado daqueles lá e vai levar para frente, isso aí não vai dar certo. E esses meninos foram mudando, foram se adaptando, a coisa vai acontecendo, eles nem perceberam que mudou. E se você tentar dizer que eles mudaram, eles vão te reprimir, porque eles não aceitam que mudaram. Porque a questão do secularismo é te convencer e colocar na sua mente que você está certo em mudar. Eu posso ouvir um amém ou está difícil aí? E eu vou esticar aqui porque eu não quero deixar nada aqui para outro dia não. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do 4 ao 8. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Já nos dias de Paulo havia o perigo do engano. Porque é assim, vocês vão ficar no palácio, vão comer da melhor comida, vão beber do melhor vinho, vão dormir nos melhores quartos, vão estudar nas melhores escolas de Babilônia, vão ser instruídos nas línguas dos caldeus, de graça. Não vai pagar nada. E alguém vê isso como uma oportunidade divina. Alguém desse povo que foi levado disse: Deus é bom com nós. Você viu aí? Não deixou a gente ir para o campo, não deixou a gente trabalhar forçado, não fez isso, não nos matou. Isso aqui é Deus, é Deus cuidando de nós aqui no palácio. E caiu dentro no manjar do rei, caiu dentro nos ensinamentos. Em tudo que Babilônia ofereceu, eles caíram dentro. Com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Pois como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles, arraigados, edificados neles, confirmado na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Olha a preocupação de Paulo. Cuidado, não se deixe enganar, porque alguém vai tentar fazer você se tornar presa dele. Quem, pastor? O secularismo. E qual é o recado de Paulo? Primeiro, arraigado. Os irmãos sabem o que é arraigado? Sabe? Alguém sabe aqui quando a Bíblia diz assim: você precisa estar arraigado em Cristo. Você sabe o que é arraigado? Arraigado é quando uma planta nasce perto da outra e ela pega as suas raízes e enrola na raiz da outra. Se arrancar a planta, arranca a outra.
Ele está dizendo assim: pega as tuas raízes e agarra nas raízes de Cristo. Se alguém tentar te puxar, vai ter que arrancar Cristo. E quem é que dá conta de arrancar Cristo? Então você nunca vai ser arrancado. Esteja com as tuas raízes em Cristo, e o secularismo não vai te enganar. Não permita que o inimigo te engane com as suas propostas mentirosas, e você se torne escravo dos seus fascínios. Ele te oferece bem-estar e conforto, como fez com Daniel, mas o resultado de tudo o que ele oferece só é morte física e morte espiritual. O que diz Provérbios capítulo 14 e versículo 12: há caminhos para o homem que parece ser perfeito. Nem toda proposta boa vem de Deus. Foi aqui que eu preguei esses dias a respeito daquela palavra de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tem coisa que em si parece que não é pecado, mas aderir a ela vai te levar ao pecado. Tem caminhos que para o homem parece perfeito, mas aí diz o sábio Salomão: mas o seu final é morte, é destruição. Não vai, não cai. É o secularismo querendo te prender, te fazer, te levar cativo, destruir sua vida, ter domínio sobre você, tirar a tua liberdade em Cristo. Então o primeiro propósito é sujeitar o crente em cativeiro. E ele fez isso com Daniel. Bem da verdade que nós estamos vivendo um verdadeiro cerco maligno em todas as áreas, mas não podemos nos entregar, muito menos nos deixar ser vencido. Uns se vence pelo cansaço, outros se vence pela cobiça, mas nós que ainda estamos na guerra, vamos continuar resistindo a Satanás com todas as nossas forças até Jesus voltar. E quando eu coloco e escrevi aqui que alguns são vencidos pelo cansaço, eu quero confessar um pecado meu para vocês aqui. É pecado, pastor? É pecado, sim. Eu cheguei em casa, depois de um culto de ensino desses para trás aí, que deu pouquíssima gente. Cheguei em casa, sentei e falei: quer saber? Não vou mais pregar sobre isso. Chega. Não dou conta mais. Parece que você vive 30 anos, evangelista irmão Cláudio, querendo pelos outros. É eu querendo por ti. Você prega, não obedece. Você fala, ninguém ouve. Você chama, ninguém vem. Ah, não, eu entendi agora porque que esses pastores mais velhos aí estão deixando o negócio aí de qualquer jeito. Eu pensei comigo. E eu falei comigo mesmo: vou deixar o povo ficar do jeito que eles quiserem. Vai ficar do jeito que eles quiserem. Estou nem aí. Já estou com 50 e tantos. Daqui a pouco eu não vou ter mais força para estar falando, para estar andando. Daqui a pouco mesmo o povo mesmo é que vai me jogar para fora. Porque um velho, como é que o povo vai querer um velho que não dá conta de falar, não dá conta de fazer, não dá conta de nada? Eu penso que daqui a pouco fala: pastor Divino, já deu, Feliz Natal, viu, foi um prazer, tchau. Aí traz um novinho que pula, que corre, que grita, eita, que mistura com a negada aí, que sorri para todo mundo, e aí a coisa vai funcionar. E aí bateu essa tristeza, essa vontade de parar com tudo isso. Chega. Vou lá na quarta-feira, prego lá uma mensaginha lá com os irmãos lá e ei, aleluia, glória a Deus, vamos lá, canta para cá, canta para lá, joga a perninha, vamos lá.
Aí veio um versículo na Bíblia ao meu coração. Na verdade veio 2 versículos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Aí eu me levantei e disse: tá bom, Jesus, entendi. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. É essa mensagem que vão ter que ouvir, até esse pregador aqui não tiver mais força e nem voz. Não vou ser vencido pelo cansaço. A mensagem é essa. Não se entregue, não se engane, não se deixe ser levado cativo. Nabucodonosor não é senhor da tua vida. Babilônia não tem os princípios de Deus que você precisa. Você é de Jerusalém, aleluia, é escolhido por Deus para fazer a diferença. Chega de querer ser igual aos outros. Primeiro lugar, o secularismo quer nos levar cativo, te dominar, te subjugar. Em segundo lugar, o secularismo quer tirar a nossa essência cristã. Naquela época, esses povos, eu acho que foi só Roma que agiu diferente. Babilônia agiu assim, o Império Medo-Persa agiu assim, o Império Grego-Macedônico agiu assim. Conquistava um povo, pegava eles, levava para o seu território e ensinava as suas culturas para que a cultura daquele povo se perdesse. E eles fizeram isso aí com Israel. Semaltesar, eu esqueci o nome do sujeito, que levou Israel cativo, trouxe cinco nações para habitar lá: Betel, Ava, Serfavaim e mais umas 2, para habitar em Samaria e implantar os seus costumes e a sua adoração e o seu Deus em Israel. E levou eles para o cativeiro para doutriná-los segundo os costumes da Síria. E aí o que acontecia? A cultura daquele povo acabava. O Deus daquela nação se perdia. Qual era o propósito de Nabucodonosor com esses jovens da Babilônia? Ele não pegou nenhum velho, ele pegou jovem. Velho já está na hora de morrer mesmo. Daqui a pouco vira os cascos e Feliz Natal. Quem vai continuar isso aqui? Os jovens. Daqui a pouco, meu irmão, eu já fui, pastor Osmar já foi, pastor Ednô também. A gente vai. Quem vai? O Joel enraizou. Na idade que ele está, não foi ainda, vai mais não. Joel é desde o tempo da Arca de Noé, né? Quem é que vai assumir isso aqui? Quem é que vai tomar conta aqui? Quem vai ensinar aqui no lugar de pastor Divino, de pastor Osmar, dos demais pastores? Quem vai ensinar? Quem é que eu viso? Quem é que eu olho? Quem é que eu penso? Eu olho Juan, o Mário, Júnior, o Lucas aqui me olhando. Imagina o cara com a cara feia dessa aí virando pastor, tanto que não vai ser bom. Pastor com a cara feia é homem de Deus, irmão. Juliano. É neles que eu penso. Imagina se o secularismo roubar a mente de vocês e levar cativo.
e mudar completamente a vossa ideologia, qual seria o perfil de pregação que nós teríamos aqui em cima do altar? Nabucodonosor estava preparando esses meninos aqui, não era para a Babilônia, é para quando eles voltassem para Judá. Tirar a essência do Deus de Judá, do culto, da adoração, da santidade. Pega esses meninos, traz para cá, ensina para eles os nossos costumes, impregna neles, e muitos entram, e muitos vão, e perde a essência, perde a santidade, fica apenas a religiosidade, fica apenas o talento, a capacidade de pregar, porque isso a gente adquire com a habilidade de treino. Tem nego que prega aqui melhor do que eu, só com treino, só treinando, ensaiando na frente do espelho. Eu sei, porque me chamaram para participar de uma escola aqui em Goiânia, que ensina você a pregar, e lá eles diziam que você tem o momento exato de falar assim, aqui você amplia, aqui você grita, aqui você fala em língua estranha, e nesse ponto você tem que entregar uma profecia. Me chamaram para uma escola assim. Eu falei, não preciso, eu já faço parte de uma escola. E onde é a sua escola? É no meu quarto, na madrugada, de joelho, ouvindo do Espírito Santo, sendo instruído pelo Espírito Santo. Ele me ensina como pregar, Ele me ensina como falar. É Ele que tem domínio sobre aquilo que eu prego, e eu entrego na mão dEle completamente o meu ministério e a minha vida. Eu não vou treinar nada, eu vou na unção dá mais certo, na unção é melhor. Glória a Deus! Na unção, as palavras que você prega, Deus não deixa cair por terra. Mas Ele quer essa meninada aqui, ó. Mas eu tenho a esperança nesses meninos. No Iago, lá atrás, né? Na virada do ano, disse: ei, pastor, agora esse ano, e eu sei que vai dar certo. Porque eu preciso partir para a glória sabendo que ainda existe Daniel na terra. Ainda existe Ananias na terra. Ainda existe Azarias na terra. Meninos que se levantam e diz: não comeremos do teu manjar, não beberemos do teu vinho. Estamos em Babilônia, mas não participamos e nem fazemos parte dela. Nós somos de Judá, nós somos de Jerusalém, nós servimos o Deus eterno e glorioso. Não vão tirar nossa essência, não vão mudar nossos costumes. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio real. Caça os melhores crentes e traz para mim, disse Nabucodonosor. Eu não quero crente mais ou menos não, eu quero é bom. Para quê? Para tirar tudo deles e colocar tudo nosso. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Não tem coisa melhor para o secularismo do que tirar a imagem de Deus da nossa vida. Qual foi a maior perca de Adão no Éden? Perder a imagem de Deus em si. O que o diabo queria? Tirar Adão do Éden? Não, tirar de Adão a imagem de Deus. Ele não suportava olhar para Adão e ver Deus. Eu aprendi uma verdade aqui, olhe para mim.
Sabe por que o diabo odeia o crente fiel? Eu estou dizendo crente fiel. Tem crente fiel aqui essa noite? Tem. Sabe por que o diabo odeia o crente fiel? Porque ele olha para o crente e vê Deus. Ele não suporta te olhar, porque toda vez que ele te olha, ele tem que ver Deus em você. Você é a imagem dele. Glorifique a Jesus essa noite. Exalte a Jesus aqui essa noite, porque toda vez que o diabo te olha, ele vê Deus em tua vida, e ele não suporta saber que você carrega a imagem de Deus em você. E à medida que as coisas de Babilônia vai entrando em sua vida, você vai perdendo a imagem de Deus e se tornando igual a Babilônia. Eu acho interessante no capítulo 5 de Daniel, quando Beltesazar manda chamar Daniel. A rainha diz: tem um rapaz aqui, um camarada. Daniel já estava com os seus 80 e poucos anos, já era bem no finalzinho já do cativeiro. E apareceu aquela mão lá no meio de todo mundo ficou assustado, a mão escreveu lá na parede. E aí, se você observar direitinho o capítulo 5, Beltesazar, quando Daniel entra na presença dele, Beltesazar olha e diz assim: és tu o mesmo Daniel que o meu pai trouxe do cativeiro de Judá? Por que ele fez essa pergunta? Porque quando Daniel chegou era novo, se destacou no palácio, se tornou ministro de Nabucodonosor, se tornou grande dentro daquele lugar, ficou famoso, ganhou dinheiro. E como diz aí no mundo que todo homem tem seu preço, Beltesazar estava perguntando assim: será que você, depois de toda a glória que você alcançou em Babilônia, você ainda continua sendo o mesmo? Aquele que rejeitou comer do manjar do rei, aquele que não quis servir Babilônia nos seus banquetes, aquele que os 3 amigos rejeitou se dobrar diante da imagem de Nabucodonosor, ainda que tivesse a ameaça da fogueira. Se ainda é aquele crente com essas mesmas convicções, será que com o passar do tempo, com toda essa evolução, você não mudou? Tu és o mesmo? Eu pergunto para você: tu és o mesmo? Daniel, tu és o mesmo? Sim, rei, eu sou o mesmo, com a mesma unção, com a mesma graça, com os mesmos princípios, com a mesma autoridade. Nada mudou em mim, e eu tenho de Deus a revelação das palavras que a mão escreveu. Essa língua aí eu conheço. Não aceite o diabo te mudar, irmão. Não aceite o diabo transformar sua vida. Não aceite os padrões de Babilônia. Os padrões de Babilônia podem até te trazer determinado conforto, mas a maior glória, a essência do poder, não trará para a sua vida. Quantos nos já mudaram? Pastores que me ensinou, que pregou para mim, querem insistir que eu estou errado, desfazem aquilo que eles pregaram. Como teve um certo irmãozinho aí,
que um pastor ensinou para ele, ensinou. Aí quando foi agora, o pastor começou a mudar tudo e tal. E aí disse para ele: não, irmão, aquilo lá que eu pregava era extremismo, eu nem sabia que estava pregando errado, não tem nada a ver não. O certo é isso aqui agora. Ele olhou para o pastor e disse: olha, pastor, aquilo que o senhor pregou lá atrás, se tivesse só na minha cabeça, ia ser fácil para o senhor consertar, mas desceu para o coração. O problema é que aquilo que o senhor pregou não está mais na cabeça, desceu para o coração, e entrou no coração, não tem jeito mais de tirar. Não vou mudar, vou continuar desse jeito, assim mesmo. O senhor pode mudar, eu vou continuar do mesmo jeito. Leia o último versículo do livro de Daniel. O anjo que está falando com Daniel, dando instrução, ele diz assim: e tu, Daniel, vai até o fim. E tu, irmão, vai até o fim. Babilônia vai tentar nos transformar. Babilônia vai tentar nos persuadir. Babilônia vai querer tirar a imagem de Cristo da nossa vida, mas tu vai até o fim. Você pode não participar dos banquetes da Babilônia, mas viverá experiências gloriosas com Deus. Daniel diz: experimenta. Você dá manjar para esses que querem, dá só legume para mim. Se eu tivesse com Daniel naquele dia, eu ia passar aperto, mas eu ia com Daniel, porque esse negócio de cenoura, beterraba, pastor, é gostoso, eu não acho. Eu gosto de carne, gosto de macarrão, de bife. Mas eu ia, valia o sacrifício. Experimenta 10 dias. Faz legume para nós, sopa todo dia, cedo e à noite. Faz sopa e dá o manjar para a turma aí. E a negada na carne assada, no frango assado, no pernil de porco, na Coca-Cola, e comendo e dormindo lá, pá. E o Daniel na sopinha, mas os colegas. A questão aqui era a vida de consagração de Daniel nesses 10 dias. Quando chegou o final dos 10 dias, colocou todo mundo na frente. E a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos estavam mais viçosos do que os outros. Estavam mais, engordou com sopa, estava mais gordo do que os outros. E o semblante mais alegre, porque quanto mais longe de Babilônia, mais perto de Deus, mais alegria do céu em nossos corações. Aleluia! Aí a Bíblia diz: e a esse Daniel Deus deu entendimento em visões e revelações. E os 4 se destacaram no reino. Quando você honra a Deus em Babilônia, Deus te honra em Babilônia. Glória a Deus! Como diz um pregador aí, o Egito não governou José, foi José que governou o Egito. Babilônia não governou Daniel, foi Daniel que governou Babilônia. Aleluia! Não deixe o inimigo te aprisionar e tirar a tua essência. Honre ao teu Deus, aonde você chegar, Deus vai te honrar. E eu termino a minha palavra dando um conselho para todos nós aqui. Tenha coragem de ser diferente. Vou repetir para nós.
tenha coragem de ser diferente. Diferente no vestir, diferente no falar, diferente no servir. Aleluia. Diferente no adorar, diferente na sociedade, nos relacionamentos, aonde você estiver, tenha coragem de ser diferente. Aspenaz, chefe dos eunucos, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos crentes, lá de Judá, servimos o Deus de Isaac, de Abraão, e Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A gente não vai negar o nosso Deus, não vamos nos adaptar à Babilônia. E a Bíblia diz que Deus deu graça a esses 4 jovens diante de Aspenaz. Amém? Eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou falar o dia que não estiver gravando, porque é só para nós. Mas a igreja do Veiga Jardim, ela é conhecida aí fora por ser a igreja que determinou viver diferente. Não mude isso em nome de Jesus. Não manche isso em nome de Jesus. Tornem eles para nós, mas nós não tornaremos a eles. É assim que diz a palavra de Deus. Amém? Levante a mão e segure. Eu te abençoo com essa palavra. Tenha coragem de ser diferente, em nome de Jesus. Eu senti até como colocar aquele hino aí.